Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Dárcio Arruda. Alô, pessoal, mais um... Obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigado pela presença de... Obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Vocês viram aí, hoje a edição leva o número 2502. Jimmy Cliff e o Return de Jedi. Hoje, Jimmy Cliff reassumindo após um período em recuperação. Então, seja bem-vindo, Jimmy, que é o nosso Audio Man. Gente, a partir de hoje, nós vamos colocar insistentemente à disposição de vocês o nosso e-mail. Porque antigamente, bem antigamente, antes dos 12 anos no ar, era o telefone. Olha que som estranho tem o telefone hoje em dia. Então, alô, produção de Show Mais, é um negócio lento, ninguém atendia o telefone, um passava... Hoje não, hoje é só aqui, ó, parará, muito rapidinho, www.tvmaisabc.com.br. Pum, Dárcio, eu gostaria de sugerir o tema Parará. Poderia chamar para convidados para explicação do referido tema, doutor fulano de tal. Forte abraço para fulano ou fulana de tal. Fiquem à vontade, está à inteira disposição de vocês esse e-mail. Vamos começar quase que de imediato o programa de hoje. Só vamos perguntar na nossa parte operacional, formada por jovens universitários que aqui passam um belo do período e depois se catapultam para outras emissoras da capital, demais capitais e outros estados do Brasil e outros países do mundo. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais especial no ar? Sejam sinceros, resposta curta e grossa e alto e bom som. Sim ou não? Não! Ah, mas como é que faz? Vocês não querem? Não, aí nós não podemos começar o programa. Agora derrubaram, quebraram as minhas pernas aqui. É a primeira vez em 12 anos que eles dizem não, correndo um sério risco, não é? Então, eu vou perguntar novamente, por favor, me tirem dessa enrascada, senão eu vou ter que fazer o programa só com os nossos convidados, sem prefixos, sem nada. Daí a importância da parte operacional e desses jovens universitários. Então, meus queridos, vamos colocar mais esta edição no ar? Sim ou sim? Sim! Ah, bom. Então, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é de utilidade pública, Libras, linguagem brasileira de sinais. Mostra a fúria para eles aí, Jimmy, modulando 1000 nos céus do Brasil. Olha, gente, é um tema muito interessante, muito importante e para tal nós estamos recebendo o fundador da Super Deficiente, é isso? Super Eficiente Acessibilidade Libras e Braille, o senhor Nelson Júnior. Palmas. Obrigado, Nelson, pela presença. Estamos recebendo também um instrutor de Libras, o senhor Ademir Toledo Pisa. Palmas para o Edmir. Nelson, nós vamos mostrar o nosso programa, já falei para você agora há pouquinho, é didático e nem todo mundo sabe que é Libras, não é? Que é linguagem brasileira de sinais, é um encurtamento, digamos assim, não é? Então, a função de cada um e o que é a super eficiente acessibilidade. Ok. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A Libras, ela é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do nosso país hoje. Então, o surdo, quando ele começa a aprender na escola, ele começa aprendendo a Libras, depois o português. A Super Eficiente é uma empresa que o nosso objetivo é levar o conhecimento da acessibilidade da Libras e do Braille para todas as pessoas. E com isso a gente conseguir praticar a inclusão.
Ou seja, pessoas com e sem deficiências poderem utilizar os produtos no mesmo ambiente de trabalho ou de estudo. Agora, Ademir, tem-se uma ideia de quantas pessoas estejam nessa situação de ter de usar e não usam porque ainda não sabem? Que seriam os analfabetos em Libras, né? Porém, com extrema necessidade. Números exatos... Obrigado também por ter vindo. Agradeço também o convite. Obrigado. Números exatos, aproximadamente no Brasil são 2 milhões de surdos no Brasil. Tá, mas em regionais, ou seja, capitais, a gente não tem esses números exatos. Puxa vida, hein? E esses levantamentos, como é que eles são feitos? Você sabe, Nelson? O Nelson pelo tá mais IBGE. adaptado. 5% da população brasileira hoje são pessoas com alguma Brasileiro de deficiência Geografia e Estatística. Isso. 5% da população brasileira hoje possui alguma deficiência auditiva, tá? Com vários graus de deficiência, alto, baixo, médio, severo, cada uma na sua condição. Uhum. E essa detectação é feita pela fonoaudiometria, é isso? Exatamente. A fonoaudióloga, ela detecta, existem testes que você faz e consegue saber em que nível que a pessoa tem essa dificuldade da audição, né? Uhum. E existem várias soluções para que a pessoa possa ter uma comunicação, mesmo ela não ouvindo. E tem como você saber Libras e não... Simbolicamente falando, os símbolos são iguais? Não. Porque agora me veio... Então, podia ser igual para facilitar, exatamente, né? É o que todos nós gostaríamos, né? Como se fosse um sânscrito, na verdade. Exato. Na verdade, a língua de sinais, em cada país, ela tem origem e tem fundamentos diferentes. Então, quando você pega um sinal aqui do Brasil, ele é fundamentado, toda a movimentação das mãos é de acordo com os fundamentos da nossa região. Tá. Nossa cultura, nosso berço. Exatamente. Inclusive o Brasil, que é um país nossa grande... gíria, que deve ter muita gíria também. Tem muita gíria. E o Brasil, que é um país grande, tem diferenças dentro do próprio Brasil. Dentro do próprio Brasil. Agora eu vou te falar uma curiosidade interessante. Se você aprender espanhol, você pode ir para a Argentina, para o México, para a Espanha, para o Uruguai, Venezuela. Todos os países de é a mesma língua, concorda? Concordo. Se você aprender a língua de sinais mexicana, não é a mesma língua de sinais espanhola e não é a mesma língua de sinais argentina e não é a mesma língua de sinais paraguaia, por exemplo. Olha que coisa. Então, a língua de sinais, ela depende muito da cultura Então, da uma região. pessoa que sabe Libras em português, digamos assim, tem de estudar Libras em inglês. É que nem estudar inglês. Exatamente. É uma língua. Então, você tem que estudar essa outra língua também. Que coisa. Existem algumas similaridades, tá? É óbvio que existem, porém, não são muitas. Podia ser tudo igual, né? Já facilitaria no contexto, a vida. Né, os surdos eles conseguem conversar normalmente. É verdade. Dependendo do contexto. E tem gente que faz curso de inglês em Libras, por exemplo? Tem, só que o que ocorre, você tem, por exemplo, quando se fala em língua de sinais americana, é uma língua de sinais com origem nos fundamentos, por exemplo, dos Estados Unidos. Que é a língua de sinais americana. Se fosse britânica, seria língua de sinais britânica. Tá mais confuso ainda. Então, existem cursos no Brasil de língua brasileira de sinais e existem cursos de língua de sinais americanas, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. Assim como na China, assim como no Japão, assim como na Coreia. Exato. Cada um com seus sinais. Mas nós aqui nós temos a nossa língua de sinais, cursos, que é a Libras, e tem também cursos das línguas de sinais de outros países. No caso, o que hoje se vê mais no Brasil, a língua de sinais americanas também se ensina no Brasil. Tá. Agora, Ademir, você que é instrutor, é difícil da pessoa começar a aprender? Não, não é difícil. Mas a pessoa ela tem que ter um propósito para ser formado em intérprete de Libras ou professor de Libras. Então, ou seja, ela precisa realmente saber o que ela está focada, onde ela vai estar entrando. No meu caso, meu sobrinho, em 2005, ele nasceu surdo. Então, através do meu sobrinho, eu comecei a ter esse interesse de Libras para que eu possa, no futuro, ser o instrutor e o intérprete de Libras. Aí você escreve, você mostra um sinal para ele e escreve, significa isso. Tem um sinal correto, tá? Mas ele precisa, tá, como o Nelson disse no início, ele primeiro precisa aprender Libras, que é a língua dos surdos, é nato dos surdos, para depois aprender o português. Se bem que a segunda língua oficial no Brasil... Né, porque é a base de tudo, senão ele não vai conseguir nem ler o alfabeto, por exemplo. Sim. Então, ela sendo a segunda língua oficial no Brasil, né, que tem um decreto que o Fernando Henrique Cardoso fez em 2002,
em 10.826, tornou-se a segunda língua oficial. Porém, ela não substitui a língua escrita. O alfabeto é difícil? Não é difícil. Faz rapidinho. O A, E, I, O, U, vai. Tá. O A, E, I, O, U. Nossa, isso é rápido demais. Não. A é assim? A. Ah, não, assim fechado. Tá. A, E, E, I, I, O. O, E a letra U. 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 Com os dois dedos. Ao inverso. pera, Isso. com calma, né? E a pessoa vai rápido. Faz rápido. Veja Os nessa abertura. sinais. Quando é proibido para menor, né? E Sim. a pessoa vai lendo normalmente. Consegue ler, porque tem a datilologia. Então, quer dizer, é o ABC, né? E a datilologia, você escreve-se nomes próprios, nomes de pessoas comuns, países. Porém, tem os sinais próprios de cada país. Né? O inglês, que a gente faz, né? O brasileiro, americano. Então, o surdo quem dá o sinal, quem faz o sinal. Agora, me diga uma coisa, senhores. A pessoa que aprende, por exemplo, o Libra primeiro, né? E o Braille também, vamos supor. Sim. Depois, na televisão, aquele que não é surdo, ele vai na legenda normalmente, né? Ele lê o GC, correto. Ele lê normalmente. Sim, normal. E isso é muito importante. Mas a gente tem que atentar pelo seguinte, não é 100% das pessoas com deficiência auditiva que fazem uma boa leitura em português, do GC, por exemplo. Por isso que é importante, numa TV, você ter o intérprete de língua de sinais. Porque a legenda é rápida, a gente mesmo não consegue ler. Não só por isso, mas porque nem todos eles são alfabetizados de acordo no português. Então, a legenda, ela ajuda muito quem lê bem, mas quem conhece só Libras, ou conhece bem melhor a Libras do que a leitura no português, ela precisa da interpretação da Libras. Ele falou, por exemplo, da lei do Fernando Henrique, que é a 10.098. Essa lei fala sobre a Libras. E o decreto, que foi em 2005, fala mais sobre acessibilidade. Aí fala mais sobre o Braille. Olha que são duas coisas distintas. A Libras é para a pessoa com deficiência auditiva e o Braille é para a pessoa com deficiência visual. Visual, perfeito. Perfeito. Eu gostaria, Amanda, por gentileza, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu gostaria que você fechasse no Ademir Toledo Pisa, que é instrutor. Eu vou falando aqui, ele vai fazendo os sinais para os nossos telespectadores. Pode ser? Então, câmera no Ademir. Isso, naquela câmera lá, Ademir. A partir de agora... Não, aí você vai fazendo sinal. A partir de agora... Já começa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E já voltaremos com este tema interessantíssimo, que é a linguagem brasileira de sinais. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E nós agradecemos mais uma vez todos os nossos patrocinadores que no decorrer desses 12 anos colocaram sua égide comercial no Show Mais. Muitíssimo obrigado. Todos com estirpe, todos que são analisados pelo nosso departamento comercial. E tem um deles que é o Concur, que é a LL Presentes, que está conosco desde o primeiro programa. Imagina os senhores, hoje é o programa número 2502 e a LL está desde o primeiro. Precisa falar alguma coisa? Olha só que loja maravilhosa, cheia de itens diferenciados. Ah, Darcio, deve ser tudo muito caro na LL. Pior que não, gente. Dê um pulinho lá, converse com as nossas consultoras, tome um cafezinho, um chazinho. Se preciso for, essas consultoras irão até a casa de vocês. Marque bem o endereço, LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André.
Pronto, já estamos de volta com o tema Libras, Língua Brasileira de Sinais, e as presenças do Nelson Júnior, que é fundador da super eficiente acessibilidade Libras e Braille, e o senhor Ademir Toledo Pisa, que é instrutor de Libras. Amanda, querida, nós temos um monte de coisa bonita para mostrar. Vamos começar a mostrar já as imagens? Aí você fica à vontade, Nelson, Ademir também, vocês vão ficar em off, ou seja, vocês não vão aparecer. As imagens é que vão aparecer. Eu gostaria que vocês se baseassem naquele monitor. Amanda vai mostrando com calma, viu, Amanda? E eles vão explicando que é um material muito rico. Fiquem à vontade, Nelson ou Ademir. Ok. Aí a gente tem um tabuleiro onde foi feito para pessoas com e sem deficiência brincarem juntas, e você aprende sobre empreendedorismo. Então a gente aprende sobre o Canvas, que hoje é um método utilizado por empreendedores, e aprende também sobre as características do comportamento empreendedor. Tá, vamos para o próximo, Amanda, por favor. Por gentileza, livro ilustrado em Libras e Braille para colorir. É uma coleção de livros que nós temos e permite que as pessoas sem deficiência aprendam sobre Libras, sobre Braille, e as pessoas com deficiência auditiva apliquem o trabalho da língua de sinais junto com as crianças. É muito bom para você praticar a inclusão, ter pessoas trabalhando juntas, tanto na escola quanto em casa. Muito legal. E tem até a caveirinha lá que vai se transformando no menino. É uma coleção de livros, viu? São vários. Muito bonitinho, viu? Porque serve de incentivo também, né? Exatamente. Serve de incentivo. Vamos para o próximo, por favor. Aí, é igual, mas é um quebra-cabeça. Isso, a gente faz o quebra-cabeça das imagens e a gente consegue fazer também esses quebra-cabeças temáticos, porque às vezes as empresas querem fazer uma campanha promocional e aí a gente faz com a logo da empresa também. Muito legal. Podemos ir para o próximo para poder... Olha lá, livro... também para colorir. Aí é o tema frutas. Aqui nós trouxemos o frutas, animais, corpo humano. Então, em cada um você aprende os sinais em Libras de como você referente tem que ao fazer. tema X ou Y. Tá bom. Tem mais ainda. Copa. Ok. Ali a gente tem placas para comunicação visual em língua de sinais. Então, as empresas e as escolas precisam sinalizar para a pessoa com deficiência auditiva onde que é cada setor, cada departamento. Então, a gente tem Copa... É que nem aprender inglês, não tem... Exatamente. Não é? At the airport, no aeroporto. Isso. Alfredo's House, na casa do Alfredo. Exatamente. É comunicação visual. Olha lá, banheiro Libras. masculino. Banheiro masculino, tem banheiro feminino, tem diretoria, coordenação, secretaria... Tem uma E escuta, boa. nesses órgãos públicos, né, nos locais públicos, aeroportos, grandes estações rodoviárias, ferroviárias, tem já atendentes que dominam os sinais? Então, muitos órgãos públicos estão investindo e praticando esse tipo de solução, que é uma pessoa intérprete de língua de sinais para atender o surdo. Alguns colocam equipamentos também. Não estamos ainda no Brasil com o atendimento como realmente deveria ser, mas existem muitos que já estão se mobilizando. Nos voos, né, senhores? Principalmente nos voos internacionais. Não é? Porque quer pedir uma coisa simples, poderia estar lá na TV. Também. A orientação, não é? Mesmo porque nós temos os direitos, né, das pessoas com deficiência, sim. Eu trouxe material também, que a gente pode falar sobre acessibilidade, no caso, né? É claro. Que a gente vai... Está ouvindo bem aí, Vadico? Tá ouvindo? Eu não vou repetir. Depois vocês dão uma cartilha para o Vadico Bissoli. Vamos para mais imagens, Amanda, por favor. Jogo da memória. Aí é o seguinte, nós temos o jogo da memória com língua de sinais e com braille. Animais 1 e frutas 1. Isso, tem outras temáticas também. O objetivo é a pessoa com deficiência auditiva e a pessoa com deficiência visual poderem brincar juntas. Tá. Aí você praticando muito a inclusão. Legal isso aí. Então, você provocar junta essa interação, né? Exatamente. Uma coisa ruim é quando você tem surdo em um canto, cego em outro, cadeirante em outro, sabe? Não, autista tem que ser tudo em misturado, outro. como a com vida. esses materiais você faz todos estarem juntos. Claro. Isso é muito legal. Claro. Mais, Amanda, por favor. Vamos ver se nós temos... Esse um joguinho. Esse é o nosso jogo de tabuleiro campeão de vendas. O objetivo é as pessoas aprenderem os alfabetos de comunicação em Braille, em Libras, em Sign Writing e o alfabeto português normal. Ele tem todo o alfabeto
correspondente. É que nem dama, mais ou menos? Mais ou menos que nem xadrez, não que nem dama. Tá. O objetivo é a pessoa aprender brincando. Tá. Então ele faz a associação de uma imagem com outra e tem as peças que você joga ali Eu já no tabuleiro. já vi lá no copo, você é assim, né? É, o C é assim. É assim, é assim. Isso. É assim. Mas E não- interessante também a posição. Não é assim e nem assim, é assim de lado. Ah, tá. É isso. É aqui. Isso. É porque senão já muda de letra. Muda o significado, conforme o que você faz. Agora tem o sinal do copo, né? O sinal do copo Tá. é diferente da letra C, porque você vai pegar o copo. Agora, quem está aprendendo, o professor Ademir, pode misturar também, né? A outra não está entendendo. Copo. Sim, aprende dessa forma, porque você pode estar ensinando, um exemplo que a gente sempre dá, né? Aí tem a xícara, né? O café. Então, o café aqui, eu levo a boca. Mas o porquê aqui? Porque você tem o classificador. Porque, entende-se que eu estou com um pires, a xícara está aqui, eu estou pegando na asinha da xícara e levar. Eu não posso pegar ela aqui, por quê? Eu estou pegando diretamente na xícara. Tá. Um outro exemplo, a gente pega um livro, né? Eu quero guardar esse livro numa estante. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o classificador, pego o livro e solto. Por quê? Se eu pegar um livro e pôr aqui, ele cai. Tá. Então, Interessante. existem esses classificadores. Interessante. Tá? É muito interessante. E pode ser que também que no decorrer de um diálogo haja incompatibilidade como nós aqui também. Fala, não quero falar mais com você. Ou diferentes níveis culturais, por exemplo, o cara vem com um papo muito esquisito. Não é? Porque a partir do momento que ambos dominam Libras, Correto. eles falam o que eles acharem. Mas eles discutem política, jogos. Política. Sim. Entre eles, os surdos, eles discutem as Quem políticas. aprende mais rápido, o homem ou a mulher? Não tenho estatística, mas eu Não, mas penso... pela prática do senhor nas aulas. Não, mas eu penso que, assim, vai depender da necessidade da pessoa. Eu tive a necessidade, sim, né? Então, eu aprendi rápido, busquei informações para que eu me capacitasse para isso. Mas eu, Não tem... pelos alunos que eu tive, eram mais mulheres do que homens. É, porque a mulher presta mais atenção também. Assim como a gente não acha cueca na gaveta da cueca, nós não vamos achar a letra X. Como é que é o X? X. Por que assim? Porque tem tudo... o surdo é quem dá o sinal, então tem um propósito para que seja O X não fica mais fácil assim? Mas nesse X, então, assim, na datilologia, então tem o sinal de mais, Tá, mas TV mais. TV mais. TV mais. Então, TV mais. Né? Mas esse mesmo sinal, mas. Né? Mas. Ah, tá. Porque é diferente. Mas é uma coisa, mais é outra. Mas é Aliás, eu outra. vejo gente escrevendo uma baita confusão Sim. entre mas e mais. E na soma também. É, porque nem para mandar e-mail para a gente aqui não é o símbolo matemático assim, não de mais. Não. É mais por extenso. É mais por- M-A-I-S. Exato. Mas o TV+, eu acredito que um símbolo que ficaria melhor seria Exato. TV, TV e aí você fazer assim, ó, mais. mais. Ah, por que é mais? TV mais. Porque Por isso quê? daqui significa mais, maior, melhor. Ah, é? Entendeu? Sim. Significa mais do que normalmente o que você está Então é apresentando. TV TV mais. mais. Isso. Como é que você entrou nesse ramo? Olha, na verdade, isso daí, eu trabalhei numa empresa de informática há 10 anos e eu sempre ganhava avaliação máxima e quem ganha avaliação máxima ganhava salário máximo. E o meu Salário- coordenador não deu. É, o salário máximo. Né? E o meu coordenador não me deu o salário máximo, ele tirou uma parte e deu para outro, porque a empresa não tinha verba para dar salário aumento para todos. Máximo para todo mundo. Eu fiquei meio chateado, tudo, e foi embora. Só que eu fiquei muito chateado e eu estava doido da vida, né? Vamos falar Aliás, doido vai da ficar vida, que fica chateado melhor. Assim, na noite. Você foi embora? É, Você fui embora pediu no meio demissão. do período. Não pedi demissão, fui embora no meio do Ah, período, você foi embora nervoso. Fui desobediente, digamos assim, né? E aí, quando eu cheguei no metrô, eu vi um grupo de surdos. E esse grupo de surdos estava conversando, brincando, todos eles felizes, batendo por papo, Libras, trocando por ideia em Libras. Libras, exatamente. Na época não era Libras ainda, era linguagem na época. Né? E aí eu olhei para eles, olhei para mim, aí é que eu me enxerguei. Eu falei, nossa, aquelas pessoas, no meu pensamento foi assim, aquelas pessoas com deficiência estão contentes e eu que sou Muito legal normal, eu pensei, né? Eu Muito falei, eu legal. que sou normal, estou aqui com essa cara emburrada. Aí eu me enxerguei.
A partir daquele momento você eu comecei voltou a correndo, ficar ou não? interessado. Não voltei correndo porque já estava longe. Mas a partir daquele momento eu fiquei interessado. No dia seguinte eu pedi desculpa para o meu chefe e tudo. Passou mal. E ele falou assim, mas eu vou descontar do mesmo jeito. Eu falei, não, tudo bem. Mas ele não descontou. Mas foi assim que eu entrei nesse mundo. E a partir daí não saí mais. Fiquei direto. Muito. Eu vivo hoje da acessibilidade, Muito Libras bom. e do Braille. Nós temos mais imagens para mostrar rapidinho, Amanda. Se tiver, vamos só uma ou duas. Aí é o alfabeto Braille. Aí é o alfabeto Braille para as pessoas videntes aprenderem e ele é em formato de quebra-cabeça. Então você Muito vai legal. brincando, montando e vai relembrando como que é o alfabeto. Perfeito. Vamos mostrar só mais um, senão a gente atrasa o encerramento do programa. Acho que não tem mais imagem. Não tem? Não, Foi o último acho que isso foi a daí? última Então, imagem. deu certinho então. Obrigado, Amanda. Eu queria agradecer muitíssimo ao fundador da Super Eficiente Acessibilidade Libras e Braille, senhor Nelson Júnior. Obrigado, Nelson, por ter vindo. Eu Foi um que prazer agradeço. muito grande Prazer foi recebê-lo. meu. Como é que fala tchau? Ah, sim. Então tá tchau fácil. é mais Tchau. fácil. Tchau, Belo. E o senhor Ademir Toledo Pisa, instrutor de Libras. Nós estamos com um site no ar e um telefone também, viu, Ademir? Está lá, Correto. lá para os nossos amigos de casa. Obrigado, Ademir, por ter vindo. Muito grato pelo convite aqui na TV Mais. TV, o negócio é assim, TV, TV mais. Mais. Va bene, per ora è solo una buona sera a tutti, dormire con Dio. Parliamo domani, bella, riposare in pace. Ciao, ci vediamo domani. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino.